ficamos muito felizes com as presenças de todo mundo e com a presença dos palestrantes também, que toparam arcar com essa causa aí. E agora a gente vai ter a palestra do Ricardo, falando sobre ecologia da restauração. Então, eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigada pela sua presença, Ricardo. E boa apresentação para todo mundo. Então, primeiro de tudo, muito, muito obrigado pelo convite. Tá? É sempre bom poder contribuir um pouquinho. E talvez uma coisa boa desses tempos de pandemia é que a gente parece que, apesar de a gente estar confinado, de certa forma a gente está se comunicando. O que está tendo de live, de evento, de curso, é uma loucura. Mas é bom que tá gerando bastante coisa aí para conversar. Muito obrigado pelo convite. E, pessoal, então a ideia aqui, eu vou falar um pouco sobre ecologia da restauração. Eu confesso que, né, foi uma semana bem corrida para mim, eu recebi o convite há pouco tempo e tudo bem, eu aceitei de coração. Então eu acho que a ideia eu vou apresentar e conversar e falar mais do que ter uma coisa mais estruturada, assim, exatamente, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu vou abrir para perguntas no final também. Enquanto eu estiver apresentando, eu não consigo ler o chat, tá? Então, se vocês quiserem me avisar alguma coisa, Ricardo, não tá dando para ouvir, Ricardo, não tá aparecendo o slide, Ricardo, qualquer coisa, vocês vão ter que falar, tá? Eu não consigo ver o chat enquanto eu apresento. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e começar aqui. Acho que está todo mundo me ouvindo bem, né? Se alguém não tiver, pode falar também. Então, pessoal, espero que esteja todo mundo vendo minha tela. Acho que estão, né? Se alguém não estiver, avisa. Eu vou falar um pouquinho só sobre a ecologia da restauração, tá, pessoal? É um tema muito, muito amplo, né? Todas as ecologias são super amplas e a ecologia da restauração também então eu vou só arranhar um pouco esse tema. Eu vou também depois indicar alguns livros sobre o tema que veem isso com muito mais profundidade, tá? Então, eu vou começar com alguns conceitos bem básicos, só para a gente conseguir diferenciar o que a gente está falando, tá? Então, só para deixar bem claro, remediação, né? O que é restauração? Eu vou começar dizendo o que não é restauração, né? A remediação, ela é um processo que busca eliminar contaminantes de uma área, tá? Então, é uma outra coisa, pode ser feito de forma física, química ou biológica, tá? A reabilitação, ela busca recuperar o potencial produtivo de uma área para uma finalidade diferente da original. Então, eu estou indo em graus de recuperação de uma área aqui, né? Então, primeiro eu tirei os contaminantes, beleza, tu pode se tornar produtiva, não é mais uma área, um solo estéril. Na reabilitação eu consigo tornar ele produtivo, não só ele não está contaminado, mas também na reabilitação ele é produtivo. Então, basicamente, eu transformei uma área, por exemplo, de mineração, que parece um solo de Marte, num pasto. Mas originalmente essa área era floresta, ou era um cerrado. Tudo bem, eu fiz uma reabilitação da área. A recuperação, ela já começa a se aproximar mais do que a gente chama de restauração, tá? A recuperação, eu já consigo recuperar alguns processos ecossistêmicos e uma estrutura semelhante à da comunidade original da área, tá? Mas a composição é diferente. Então, a recuperação é pegar uma área que pode ser totalmente degradada, ou um pasto, né, ou uma área agrícola, e transformando, no caso do ecossistema original ser uma floresta, ele vira uma floresta, mas uma floresta produtiva, como um plantio de espécies exóticas, um sistema agroflorestal com espécies exóticas, né? Isso é uma recuperação. Eu recuperei diversos processos ecossistêmicos, né? As taxas provavelmente de infiltração, as taxas de interceptação de luz, os estoques de carbono, eles vão ser muito mais parecidos com o da floresta original do que um pasto ou do que um plantio de cana, por exemplo, né? A restauração, como palavra restauração, originalmente ela era usada no pessoal que trabalhava com arte, né, de restaurar peças de arte, restaurar monumentos históricos. E a galera da odontologia também usa, né, quando tem algum
o dente quebra, o aparelho bucal sofre algum dano, você restaura o aparelho bucal, você tenta voltar ao que era antes. A essência da palavra restauração é voltar ao que era antes, voltar o ecossistema ao que ele era antes. Eu vou explicar depois que isso, voltar ao que era antes, não é mais o objetivo da restauração, a gente não vê a restauração dessa forma mais, mas a gente mantém a palavra restauração para se referir ao que a gente faz, porque ficou um termo consolidado já. E assim como a restauração na arte pode ser bem feita, ela pode ser mal feita, e a restauração ecológica pode ser mal feita também, né? Esse daqui é um caso célebre acho que da década passada, que um cara foi restaurar uma pintura de Jesus e estragou tudo, simplesmente. Então, o que é a restauração ecológica por definição? É um processo e prática de auxiliar a recuperação, veja só, a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído, tá? Pô, mas Ricardo, recuperação não era recuperar os processos? Sim, eu vou te mostrar que às vezes a definição de restauração, ela é muito turva. Antigamente, a gente achava que a restauração era você, como a palavra diz, voltar a um ecossistema como ele era antes. Quais espécies que tem nesse ecossistema original? Como é que era a distribuição dessas espécies no ecossistema original? Eu vou tentar reproduzir isso para recuperar o ecossistema original. Não é mais assim que a gente vê a restauração. A restauração é principalmente a recuperação de processos e, lógico, da composição, da riqueza de espécies nativas. Mas, inevitavelmente, a gente vê isso nos projetos de restauração, é muito difícil ou impossível você recuperar a composição, por exemplo, ou recuperar exatamente a floresta como ela era antes. Isso, quando acontece, é muito raro, e para fazer acontecer é muito custoso, e o benefício às vezes nem é tão grande de fazer isso. Então, hoje a restauração é um processo muito mais de recuperar processos, né, por assim dizer. Então, a restauração é uma ação humana, tá? Então, é uma prática de você restaurar ou recuperar um ecossistema, tá? A natureza, na verdade, ela é muito melhor que a gente em restaurar ecossistemas, né? Mas a gente chama isso de regeneração natural. A maior parte do ganho de cobertura vegetal nativa no globo terrestre nenhum humano pôs a mão ali, nenhum humano semeou, nenhum humano plantou mudas, né? Foi através da regeneração natural. Áreas agrícolas abandonadas, áreas depois de alguns desastres ambientais, como tsunamis, vendavais, né? Essas áreas se regeneram, e são muitas áreas, né? O que a gente faz ativamente nos projetos de restauração é muito pouco comparado ao que acontece, tá? Então, presta atenção que a definição se refere a um objetivo e não um método. Então, presta atenção, restauração ecológica é plantar árvores? Não, plantar árvores é um método para obter a restauração ecológica. Restauração é semear? Também é isso. Restauração é simplesmente cercar e ajudar a regeneração natural? Sim, restauração é isso também. A definição deixa aberto o método, porque todos os métodos podem ajudar em diferentes contextos. E, dando uma ideia do que eu disse, né, de recuperação e de restauração, hoje a Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica, eles entendem que existem ações restaurativas, né? Então, a restauração não é mais uma coisa preto no branco, ou eu restauro ou eu não restauro. Hoje, a sociedade, né, internacional, eles veem que muitas ações de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, fontes de energia limpa, aumento de conectividade de fragmentos florestais, melhoria das funções ecossistêmicas, elas também são ações restaurativas, que têm a ver com restauração, tá? Eu fiz um SAF, mas tem maioria espécie exótica, né? E eu estou plantando café no subbosque, é restauração? Cara, você está fazendo um bem muito grande para a biodiversidade só de você manter um ecossistema florestal na paisagem. Talvez não seja uma restauração no sentido de recuperar a composição ou riqueza, mas você está recuperando vários processos. Então pode ser uma ação restaurativa ou uma restauração ecológica de um nível mais, não tanto senso estricto, tá? Então, a gente teve uma conversa bem legal, o pessoal do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, com o professor Pedro Brancaleon, que cada vez mais
a restauração ecológica, ela deixa de ter aquela visão: vamos plantar árvores onde foi degradado, vamos plantar árvores para compensar algum dano ambiental, e ela começa a ter cada vez mais uma visão de desenvolvimento sustentável, de uma visão de ecologia como um todo. E eu acho isso excelente. Fica cada vez mais difícil ver aonde termina a restauração e começa a agroecologia, aonde termina a restauração e começa políticas públicas ambientais, onde começa questões de gênero, onde começa a ecologia de ecossistemas, né, de solos, de processos biofísicos, de mudanças climáticas, a energia limpa, tudo isso começa a conversar muito próximo. E eu vou falar um pouco disso mais para frente, de como isso se integra. Mas não se assustem se vocês começarem a se envolver em restauração e no fim, de repente, vocês estão trabalhando com produção de gado e com pequenos proprietários rurais. Isso pode ser restauração também, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá, isso é a restauração ecológica, é essa ação, essa atividade. Mas o que é a ecologia da restauração? Bom, se a restauração ecológica é a ação de restaurar, as técnicas que a gente usa, bom, ecologia da restauração. O que é ecologia? É o estudo da relação dos organismos e o ambiente. No contexto de restauração, ecologia da restauração é o estudo dos organismos e do ambiente na restauração. Então vocês podem já imaginar que é uma ciência, apesar de jovem, né? Ela começou oficialmente mais ou menos comecinho dos anos 50, com Aldo Leopold, no livro dele sobre recuperação de dunas nos Estados Unidos, e ele cunhou esse termo, ecologia da restauração, que ele estava restaurando as dunas lá. Mas é uma ciência muito ampla. Você pode falar de solo, você pode falar de ciclo biogeoquímico, ciclo da água, interações tróficas, populações, comunidades, paisagem. Quase todas as áreas da ecologia, áreas sociais, né, a relação, né, o organismo humano, a sociedade humana com o ambiente, todas as áreas da ecologia podem ser aplicadas na restauração. Tem até um livro bem legal sobre isso, que é o Foundations of Restoration Ecology. Depois eu mostro eles aqui para vocês. Eu não sei se tem na biblioteca da Exalc. É um livro grosso, pesado, mas ele discute exaustivamente os fundamentos da ecologia da restauração. Tá, e como é que... E tá bom, e para que serve? Como é que então... então quer dizer que a ecologia da restauração é basicamente fazer ecologia numa área em restauração? Na verdade, é isso, mas não é só isso. Geralmente os estudos de ecologia da restauração, eles buscam gerar uma implicação prática. Para você poder, entendendo a ecologia dos organismos ali, você entende como manipular o ecossistema. Tem uma frase de um ecólogo bem célebre que ele chama assim, ele chama a ecologia da restauração, a restauração como um todo, como um teste ácido da ecologia. A prova final é o TCC da ecologia, é a restauração. Eu acho que ele ergue muita bola da restauração, porque ele trabalha com isso, mas por que ele diz isso? Para você recuperar um ecossistema, você tem que entender muito bem como ele funciona. Né? Se eu quero construir um carro, eu tenho que entender muito bem de mecânica de carro. Então, realmente, a restauração é um processo muito difícil, tá? E geralmente não, acontece dele dar errado. E ele é caro, e quando dá errado, você perde dinheiro. E você perde um pouco de esperança, né, nessas políticas públicas de restauração. Mas ela é a única opção, a única ferramenta que a gente tem para reverter certos tipos de danos ambientais, tá? Eu sou da opinião que nós não restauramos, a gente ajuda a natureza a se restaurar, a se recuperar, né? A gente não faz a semente germinar, a gente não faz a muda crescer, e se as mudas plantadas não se perpetuarem, se os descendentes dela não forem para frente, a restauração não vai para frente. Então, para mim, restauração é a gente dar um impulso para a natureza seguir o caminho dela. E eu vou falar disso um pouco mais para frente também. Mas, voltando um pouco, pessoal, eu falo muito e às vezes eu falo rápido, tá? Me avisem aí se eu estiver fora do tom ou se tiverem qualquer pergunta ou se não entenderem algo. Um exemplo clássico da importância da ecologia na restauração. Um dos principais causas de mortalidade, de fracasso na restauração,
tanto na Mata Atlântica quanto no Cerrado brasileiro, em algumas regiões da Amazônia, é a invasão de gramíneas exóticas que vieram da África, né? Gramíneas que se desenvolveram em savana, que planta C4, com um uso muito eficiente da água e do carbono, extremamente competitivas, extremamente adaptadas à seca, e elas são um problemão na restauração, porque você planta a muda ou semeia, e elas tendem a dar um couro nas mudas que a gente planta, né? Porque elas têm um sistema radicular denso e são eficientes, como eu disse. Como é que a gente pode, entendendo a ecologia dessa gramínea, como é que a gente pode usar isso para combatê-la, né? Então vamos lá, vamos entender essa espécie, né? A ecologia, a história dela, né? A história evolutiva dessa espécie. Cresceu numa savana africana, pleno sol, está acostumada com o sol, né? Área aberta. Quem que são os predadores dela? Grandes herbívoros, né? As savanas africanas têm os maiores herbívoros hoje vivos, né? A América do Sul tinha grandes herbívoros, foram extintos há muito tempo atrás. Então ela está muito acostumada a ser predada, a perder a parte aérea, a perder suas folhas. Então ela está acostumada com o sol, ela está acostumada a perder a parte aérea, ela está acostumada com seca, porque essas savanas são bem sazonais, então ela sabe lidar com isso. E periodicamente essas savanas pegam fogo. Então, se ela existe naturalmente nessas savanas, ela também sabe lidar com fogo. Para lidar com essas gramíneas na área de restauração, a gente poderia... Bom, a gente não pode pôr fogo porque vai matar as mudas. Podemos pôr fogo e depois plantar as mudas. Elas são resilientes, elas voltam depois do fogo com muita força. A gente já teve casos de áreas de restauração que pegaram fogo e ficou só a gramínea. Tá, bom, ela resiste à seca. Não tem muito o que fazer com relação a isso. Eu poderia roçá-la, né? Eu posso roçar ela, cortar ela. Você pode... E isso, por um tempo, vai segurar ela, vai diminuir um pouco a atividade radicular dela, porque a raiz não vai ter muito para onde bombear, mas em menos de um mês ela vai recuperar a parte aérea, porque ela está acostumada a lidar com grandes herbívoros. O que ela nunca teve que enfrentar na história evolutiva dela? Sombra. Ela é uma espécie de savana, uma espécie de área aberta. Por isso que em áreas degradadas, onde a gente faz o plantio de árvores, a gente procura espécies que crescem rapidamente e sombreiam rapidamente, tanto para criar microclima, estrutura florestal, mas também porque essa gramínea não sabe lidar com sombra. Se você sombrear ela diminui muito a performance dela e inevitavelmente ela sai do sistema, tá? Posso usar um herbicida para eliminar ela? Posso. Funciona, lógico, o herbicida vai matá-la e você pode dar tempo para as árvores criarem essa sombra. Mas, cara, eu não quero usar herbicida, eu vou ter que roçar. Pode dar certo roçar também, mas roce constantemente, monitore com cuidado, tá? Então, e geralmente é isso, tem estudos mostrando que sombreamento e uso de herbicida geralmente são mais eficientes do que a roçagem. O sombreamento, geralmente, a gente consegue quando as mudas se desenvolvem. Então, geralmente, no primeiro momento, a gente usa herbicida. Tem projetos bem-sucedidos sem usar herbicida, só com roçagem. Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Então, esse é um exemplo de como a ecologia pode ser usada para a gente recuperar uma floresta, tá? E também a ecologia da restauração, ela bebe muito dos estudos de sucessão. Né? Estudo de sucessão, a sucessão ecológica, a sucessão florestal, é as mudanças na estrutura e composição das florestas ao longo do tempo. Né? E existem várias teorias de trajetórias sucessionais. A mais tradicional, existem várias teorias de trajetórias sucessionais. E aqui eu vou até ligar um pouco o chat, que eu quero fazer não, spoiler! Meu Deus! Aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Eu tenho 3 ecossistemas aqui. E esses 3 ecossistemas, vocês podem ver aqui no eixo X é tempo, no eixo Y qualidade. Vamos focar no eixo Y. Eu tenho 3 ecossistemas que eles têm diferentes níveis de qualidade, e qualidade pode ser riqueza de espécies, pode ser estrutura, pode ser diversidade, pode ser fauna, pode ser o que você quiser que você ache importante para o seu projeto. E aí vocês, como profissionais, cientistas, muitas vezes vocês vão, sempre, na verdade,
vocês vão ter recursos limitados para o projeto de vocês. Vocês não vão poder fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ter que priorizar áreas para intervir, para recuperar. É comum, a gente não tem grana para a área ambiental e social, são as primeiras que perdem dinheiro, as primeiras que têm pouco dinheiro, né? Não são prioridade de financiamento. E aí vocês vão ter que escolher, né? Eu não sei se alguém quiser, por favor, escrevam no chat, eu vou dar uma olhada no chat agora, qual dos três ecossistemas vocês gostariam de intervir? Vocês iriam intervir no que está bem, porque a chance dele dar certo é maior, porque ele já está bom, e meu recurso é limitado, então vou tentar garantir um bom. Vocês vão intervir no que está pior, no azul de baixo, porque, nossa, ele está pior, ele precisa de ajuda, ele tem mais chance de colapsar. Ou vocês vão intervir no intermediário, né, tentando balancear essas duas opções. O que vocês acham? Deem um palpite, um chute, lógico, é uma pegadinha. Mas deem um palpite aqui, por favor. Vai, pessoal, só dá um intermediário, intermediário, aquele que tá bom, intermediário. Galera em cima do muro, forte aqui. Depende da situação no loco de cada um, verdade, mas a gente não tem essa informação ainda. De baixo que estaria mais degradado, no bom, legal, ótimo. Pessoal, essa pergunta não tem resposta, tá? Não tem, assim, uma regra. Eu até provoquei vocês para falarem isso, para darem a opinião de vocês, porque realmente, lógico, a situação em loco, igual acho que foi o Lucas, eu não consegui ver o nome direito, falou, é super importante, mas isso vai depender muito de você conhecer a área, conhecer o teu projeto, conhecer o teu plano de financiamento, né? Mas uma coisa que ajuda muito, muito, muito a tomar essa decisão é se você conseguir um histórico da trajetória, tá? Do local. Isso vai ajudar você a tomar uma decisão informada. Por quê? As florestas são, como tudo, é uma entidade no tempo. É um resultado de um processo histórico. Assim como nós somos, nossa civilização, nossa cidade, cada pedra, cada coisa é o resultado de um processo histórico, né? Aconteceram coisas que te colocaram nessa situação. Entendendo as trajetórias, você pode entender para onde você vai. Então, se eu der uma informação adicional para vocês da trajetória desses ecossistemas, vocês conseguem tomar uma decisão um pouco melhor sobre quem intervir. Curiosamente, a maioria de vocês falou do meio, que pode ser uma boa escolha. Então, entendendo o histórico, e pode ser por conversa com pessoas locais, pode ser por imagens do Google Earth, pode ser, enfim, alguns sinais, né? Você andando na floresta, você consegue ver, por exemplo, nossa, tem um monte de árvore grande, árvores muito grandes, e várias árvores pequenininhas, mas não tem árvores intermediárias. Aconteceu alguma coisa aqui que matou essas árvores de tamanho médio, provavelmente um desmatamento que poupou as árvores grandes, né? Isso pode acontecer. Entendendo a trajetória, fica mais fácil ver claramente que o que está melhor está muito bem há um tempo já que ele está relativamente estável. O que está pior, na verdade, ele está se recuperando sozinho. E o que está intermediário, está acontecendo alguma coisa que ele está colapsando. Então, talvez, dependendo do seu projeto, seja melhor realmente atuar no intermediário. Tá? Entender as trajetórias dos ecossistemas ajudam a gente a tomar decisões nos nossos projetos. Lógico que o futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe o que vai acontecer com esses ecossistemas depois. E entender, tem diversas teorias sobre trajetórias de ecossistemas, eu vou só dar uma pincelada bem fraquinha neles, tá? Não vou me aprofundar em nada aqui. A visão tradicional, que foi estabelecida fortemente pelo Clements, acho que em 1916, é da mudança gradual, né? Os ecossistemas, eles seguem uma linha previsível ao longo do tempo, né? A sucessão é previsível. Só que a gente foi vendo, pouco a pouco, que... A gente foi vendo pouco a pouco que os ecossistemas não são bem assim. Os ecossistemas, geralmente, eles têm estados no sentido, né, de... Eles têm uma situação, um estado alternativo em que ele fica, em que
existem retroalimentações, né? Existem processos que mantêm ele naquela situação. Por exemplo, eu adoro comer doce, e quanto mais doce eu como, mais eu tenho vontade de comer doce, e aí eu sou obeso, e aí o meu corpo viciou em doce, então eu continuo comendo doce, o que continua me tornando obeso e reforçando o vício do meu corpo, e eu não consigo sair de uma situação de obesidade. Ou então, Tostines vende mais porque é fofinho, ou é fresquinho porque vende mais, enfim. Os sistemas, todo sistema vivo, por exemplo, um organismo, ele tem mecanismos para manter a estabilidade, tá? Por exemplo, se a minha temperatura sobe muito, o meu corpo transpira para fazer a temperatura baixar. Se a minha temperatura desce, o meu corpo treme, que é para fazer a temperatura subir. O meu organismo, ele tem certas condições, ele tenta manter eu num range, né, num padrão de funcionamento, tá? As comunidades, os ecossistemas, eles funcionam diferente dos organismos, eles não são simplesmente organismos grandes. Para algumas coisas eles são, para outras não. Mas eles também, em alguns estados, eles tentam se manter. Por exemplo, como o Felipe, o Gradei aí que eu estava conversando, sabe muito bem, às vezes as lianas, né, uma floresta foi degradada, e aí certas espécies de lianas trepadeiras suprimem a estrutura florestal. Aí tem liana que suprime a estrutura florestal. Sem estrutura florestal é mais fácil para as lianas mais ruderais se manterem. As lianas se mantêm e elas conseguem ficar mantendo o ecossistema nesse estado alternativo estável, né? Então, é um outro exemplo. Então, esse desenho que eu estou mostrando para vocês é só para ilustrar tudo isso que eu estou dizendo. Vamos supor que eu tenho um cerrado, senso estricto, e ele oscila, né? Tem época que chove mais, então ele tem mais biomassa, tem época mais seca, de vez em quando ele pega um fogo, perde biomassa, perde algumas espécies, mas logo recupera. Então, ele tem essa oscilação, mas ele se mantém como um cerrado, né? Mas se ele sofrer muito impacto, né, se você começar a ter um fogo mais frequente que o normal por causas antrópicas, por exemplo, ele se estabiliza como um cerrado degradado. Ele começa a perder a capacidade dele de se manter como um cerrado mais conservado, e ele, por questões, né, interações biológicas e de solo, ele vai perdendo. Ele pode sofrer uma invasão por gramíneas invasoras, né? Alguém soltou o gado lá, soltou gramínea invasora, e aí essas gramíneas, por exemplo, vão suprimir as espécies nativas, e as próprias gramíneas vão ajudar o ecossistema a ficar nesse estado, tá? E aí, se isso piorar, ele pode até virar uma pastagem e ser descaracterizado totalmente como um cerrado. Por isso que as ações de restauração, elas têm que ser muito bem feitas, porque se eu fizer elas mais ou menos, o meu ecossistema, ele vai, só que daí ele volta, né? Parou aqui, a energia não deu, ele volta, os próprios mecanismos daquele sistema fazem ele voltar para um ecossistema degradado, né? Se eu não controlar as gramíneas invasoras direito, as próprias gramíneas vão se alastrar e degradar novamente esse ecossistema. Entendeu? Por isso que a restauração tem que ser muito bem feita para a gente conseguir levar os ecossistemas para frente, tá? E isso traz muita visão do Sérgio Gandolfi, né, e a visão também moderna de alguns aspectos da ecologia, de que os ecossistemas eles têm muitas trajetórias. Então a restauração, a gente também não sabe para onde ela vai, porque ela é um ecossistema, né? Ela pode seguir vários caminhos diferentes. E tudo bem, desde que ela recupere processos ecológicos. Agora, se ela vai ter espécie nativa X ou espécie nativa Y, tá? A gente é bem mais flexível com isso, tá? Outro conceito da ecologia importante são os distúrbios intermediários, né? É uma teoria ecológica que, basicamente, ecossistemas que têm muito distúrbio, por exemplo, uma floresta que pega fogo todo ano, ou, bom, pensando até em ecossistemas naturais, né? Ecossistemas, assim, que tem muitas geadas, regiões muito frias, né? Que são muito dificultosas para o estabelecimento de vida, elas vão ter baixa de biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, certos ecossistemas que não têm, alguns ecossistemas que não têm nenhuma forma de distúrbio, também vão ter baixa biodiversidade, porque um distúrbio intermediário, um pouco de distúrbio, permite que diferentes espécies
convivam no mesmo ecossistema, um pouco de distúrbio, porque daí você vai ter espécies adaptadas ao distúrbio, espécies não adaptadas, e elas vão conviver no mosaico da paisagem. Isso foi observado em florestas tropicais, o Franz Bonger, que parece que isso não ocorre na prática muito, exceto em florestas mais secas. Mas em ecossistemas em restauração, não falando de florestas estabelecidas, mas em ecossistemas em restauração, os plantios, as áreas em regeneração natural, o que a gente sabe sobre os distúrbios intermediários? Muito pouco. Uma das poucas coisas que a gente tem sobre isso é um livro da Giselda Durigan e da Viviane Ramos, que elas pegaram certas áreas em restauração, certas áreas de plantio, de restauração com 10, 20 anos, e começaram a fazer alguns distúrbios. Eu vou tirar essa árvore pioneira que tem uma copa grande para abrir uma clareira e ver se isso favorece a biodiversidade. Eu vou revolver o solo aqui para ver se o banco de sementes de nativa vem. E elas estão ainda estudando isso, mas é uma iniciativa bem interessante, tá? E ainda nessa linha, bom, pessoal, podem me perguntar a qualquer momento, tá? Eu falo bastante. Hoje, especialmente, já é acho que a terceira palestra que eu estou participando. Vamos lá. Isso também traz um questionamento, esses estados alternativos, esses distúrbios, eles trazem um questionamento importante do que a gente vê como referência para a nossa área em restauração. Como é que a gente quer que a nossa área em restauração seja, né? Ela tem que ser igual à floresta mais conservada daquela formação, ou se ela for parecida com um fragmento degradado, eu já estou muito feliz, né? Isso é uma outra baita questão polêmica que é muito discutida e, cara, minha opinião, mas aí é minha opinião e eu estou dando a minha opinião, outras pessoas que trabalham e cientistas têm a opinião deles e tá tudo certo. Se você conseguir fazer ela ser parecida com um fragmento conservado, parabéns, tá ótimo. Mas muitas vezes um objetivo mais plausível, né, seria algo mais parecido com um fragmento degradado. Porque, primeiro, as florestas em restauração, geralmente elas não têm uma área muito grande, então ela é quase sempre tudo efeito de borda, né? Boa parte da restauração no Brasil é em área de APP, que geralmente tem que ser restaurada a 30 metros ou menos, né, em muitos casos. Isso é basicamente uma área sobre efeito de borda, então ela não vai ser super conservada, né? Mas tudo bem, mesmo uma floresta que não seja igual a uma floresta conservada, uma floresta madura, já é importantíssima para a biodiversidade, para processo, para sequestro de carbono, conservação da água, né? Tá ótimo. Também só para trazer um pouco aqui para vocês as questões pessoais, socioeconômicas e culturais da restauração. Tem pouquíssimos trabalhos sobre isso, tá? Um resumo legal disso está no livro do Clare e do Orwellson, de 2009, mas depois disso saiu vários outros artigos na última década sobre o tema. E é um gráfico bem grande, tá, pessoal? Mas eu vou só passar por ele, não precisa esquentar a cabeça com isso. Eles fizeram um pensamento, assim, um raciocínio sobre os motivos da restauração, né? Por que a restauração é feita? Então eles pegaram um eixo pessoal e coletivo, motivos pessoais e motivos coletivos para fazer a restauração. Coletivos podem ser socioeconômicos também, outra maneira de colocar, e motivos ecológicos e motivos culturais, né, nesses eixos. E aí eles pensaram em 3 esferas dentro desses eixos: biofísicas, né, e aí, por exemplo, o contato com a natureza, serviços ambientais. Opa, peraí, acho que está errado esse slide aqui. Perdão, a sequência está errada. Agora sim. Características biofísicas, motivos biofísicos, motivos conceituais, que seriam... o biofísico seria o palpável e o conceitual seria a ideia por trás, e o intuitivo, que seria algo mais profundo que o conceitual, seria algo utópico, praticamente. Nossa, mas o que isso quer dizer? Bom, pessoalmente, no plano biofísico, Ricardo, eu gosto de restauração, pessoalmente, porque eu gosto de estar em contato com a natureza, e conceitualmente é importante para mim dar uma resposta à crise ambiental. A maioria das pessoas que trabalham com restauração
entendem que a resposta à crise ambiental é algo importante. Conceitualmente, isso é importante para as pessoas que trabalham com restauração. E aí, no plano intuitivo, as pessoas gostam de se sentir com o meio ambiente, entendem a importância de ter uma relação com a natureza. O intuitivo é bem utópico, mas eu ainda acho importante. No outro lado dessa reta, né, pensando no coletivo, é importante ter os serviços ambientais para a melhoria de políticas públicas e, no fundo, o objetivo final seria uma ecotopia, né? Aí no eixo ecológico, no biofísico, nós temos os processos ecológicos, que eu disse que são super importantes, e a restauração foca muito nisso, mas olha só quantas outras coisas existem, né? Conceitualmente, a gente entende que é importante existir sustentabilidade, e mais amplamente a gente entende que a gente vive num planeta que tem que funcionar, conceito de Gaia. E pensando agora do outro lado, culturalmente, eu quero preservar locais icônicos, porque eu tenho um senso de comunidade, e nós somos humanos que estamos compartilhando esse planeta. Então, é mais um trabalho filosófico, mas saiu um artigo, acho que de 2017 ou 2019, feito no Vale do Paraíba, que é a região no estado de São Paulo, entre São Paulo, Minas e Rio, que é uma área importantíssima para a produção de água e para a conservação da biodiversidade. E nesse trabalho, eles entrevistaram os proprietários rurais que queriam aderir à restauração, né? E por vários motivos as pessoas aderiam à restauração ou não, né? Mas eles ficaram muito surpresos que um dos principais motivos para as pessoas aderirem à restauração naquela região, tá, gente? Isso é para aquela região, era porque eles cresceram em áreas com floresta. Tinha uma correlação muito grande na quantidade de floresta na paisagem da pessoa com o quanto ela queria restaurar. Pessoas que tinham contato com a floresta e com a natureza estavam mais propensas a fazer restauração, simplesmente porque elas gostavam e porque elas viam aquilo como parte da paisagem. Então, esse fator filosófico, psicológico foi importante nessa decisão, nessa região, nesse contexto de proprietário, tá? Cada região tem o seu contexto. E aí eu começo a trazer agora um pouco mais a fronteira e ampliando a questão de restauração, já indo para a parte final da palestra, que é a parte produtiva, a parte de trabalhar com os proprietários rurais. Muito mais do que a gente chegar e falar, vamos fazer restauração na sua área, me dê área para fazer restauração, por que você quer restauração? Uma estratégia que tem se mostrado muito eficiente é trabalhar com o proprietário rural para ele se tornar mais produtivo, e isso gera espaço para a restauração. Se o cara consegue produzir mais com menos área, ou até mais ainda, né, ter um lucro maior do que ele tinha antes com menos área, ele vai virar para você e falar, nossa, ótimo, tu aumentou minha produtividade, tu melhorou a minha situação econômica, e eu estou usando menos área, então, nossa, agora fica fácil para mim fazer a restauração. Né? Isso é muito mais difícil de fazer, lógico, exige muito mais tempo, muito mais conhecimento, mas tem se mostrado muito sólido. Eu fui coautor de um artigo que saiu esse ano, que mostrou que a longo prazo, numa paisagem específica, as áreas de SAF, de sistemas agroflorestais, elas tinham mais biodiversidade de nativas e mais biomassa de carbono do que as áreas de restauração da mesma idade naquela paisagem. Simplesmente porque as pessoas que fizeram SAF mantiveram o SAF, cuidaram do SAF. Isso tinha um interesse muito grande para esses proprietários rurais. Enquanto a área de restauração ela foi feita, e no começo ela estava muito bem, obrigado, mas os proprietários não tinham nenhuma motivação para cuidar. Então, se acontecia alguma coisa naquela área, se ela pegava fogo, se houvia uma mortadela de muda, se entrava gado, o proprietário não tinha nenhuma motivação para cuidar daquela área. Então, a longo prazo, o SAF foi melhor ecologicamente também, naquela paisagem, naquele contexto, tá? Não é em toda situação que isso vai acontecer. Então, cada vez mais, assim, por isso que eu falei, se você está trabalhando com restauração, não se assuste se você virar um profissional em pastoreio rotacionado, que já vi projetos de restauração com pastoreio rotacionado que deram certo e motivaram a restauração, né? Bom, pessoal, e hoje a restauração, ela deixou de ser uma coisa, vamos restaurar 2 hectares, vamos restaurar aqui, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ela está virando uma pauta importante em agendas internacionais. Ano que vem começa a década da restauração, mas lógico, ela não é tão simples, tem muitas críticas a isso, né, saiu esse artigo esse ano
dizendo que o plantio de árvores não é uma solução simples, não é uma bala de prata, uma coisa mágica assim, vamos sair plantando árvore e isso vai recuperar todos os processos, né, todas as cagadas ecológicas que a gente fez, vamos sair plantando árvore que tá certo. Não dá para plantar árvore em todo lugar. Se a gente não reduzir a emissão de gases do efeito estufa, a gente pode plantar árvore aonde der, não vai ser o suficiente se a gente não reduzir a emissão. Tem áreas que as florestas elas reduzem ao fornecimento de água, né? A China teve experiências terríveis com isso, que você tenta plantar árvore onde o ecossistema não suporta e elas começam a absorver água do lençol freático e falta água para a população em certos locais. Então, isso tem que ser mais bem pensado. A ecologia, a restauração não é só plantar árvores, não é só fazer floresta. E, lógico, essas grandes iniciativas precisam de uma revolução nos métodos de como a gente monitora, né? O próprio projeto New4 e vários outros, até o pessoal da área agrícola, da área de restauração, cada vez mais usa sensoriamento remoto, e isso está vindo com força para a restauração, para a gente monitorar essas florestas. Se a gente quer restaurar centenas, milhares de hectares, se a regeneração natural recupera milhares, às vezes milhões de hectares, a gente não vai conseguir monitorar isso fazendo parcela, a gente tem que pensar em métodos em larga escala e estamos desenvolvendo tecnologia para isso, cada vez mais as tecnologias estão avançando para tornar isso possível por satélite, drone, avião. Um outro exemplo aí do trabalho na área agrícola, esse é um trabalho do Paulo Molin, professor da UFSCar, e o que ele fez? Olha só, é um trabalho de recuperação e restauração. Eles conversando com usinas de cana, eles perceberam que o maior custo um custo do pessoal da cana é a manobra do trator. E se a linha de cana é muito pequena, como está mostrado nessas áreas em vermelho, o fato do trator ter que ficar manobrando para ficar indo e voltando nessas linhas para colher a cana, na verdade a usina está perdendo dinheiro. O custo de manutenção do trator e tudo mais não compensa o lucro que você vai ter com a cana. Então ele conseguiu mapear as áreas que a usina perde dinheiro colhendo cana e vai sugerir que a usina não plante cana aí, porque eles estão perdendo dinheiro. E olha só, essas áreas são todas próximas de fragmentos florestais, então tem um grande potencial da regeneração natural ou da restauração ocorrer nessa área. Então ele vai aumentar a renda dessa usina de cana e vai aumentar a cobertura florestal, né? E com base num trabalho puramente, né, pensando na gestão e nos conceitos econômicos aí. Outra abordagem, desculpa, a resolução dessa imagem ficou meio ruim. Também outro exemplo de mapeamento em larga escala da restauração, o pessoal do Vale do Paraíba, que é um hotspot de restauração do Brasil e do mundo, eles conseguiram mapear as técnicas de restauração, quais tipos de intervenção são necessárias em cada pixel da paisagem, com base numa série de mapeamentos. Então você consegue chegar para proprietários, para financiadores, para tomadores de decisão na esfera pública e falar, você quer recuperar uma área, onde que é mais fácil, eu tenho tudo mapeado. Tá? E dá para fazer isso em escala global, num artigo do Pedro Brancaleon que saiu ano passado de hotspots da restauração. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, tá? Muito, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, eu acabei até falando mais do que eu achei que eu ia falar. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir agora para questões, a gente tem uns 10, 15 minutos, mas se vocês forem tímidos, podem me mandar um e-mail depois e tamo aí qualquer coisa, beleza? Muito obrigado. E aí, Chal, posso fazer uma pergunta? Não, você não. Qualquer um menos o Felipe pode fazer uma pergunta. E aí, diga, meu querido. Então, primeiro de tudo, obrigado aí pela palestra, muito boa, como sempre. E minha pergunta é mais relacionada com essa questão de usar os processos ecológicos para basear a restauração, plantios de árvore, por exemplo. E, por exemplo, para ter uma melhor predição do que vai ser os resultados ecológicos, não tanto assim do que vai ser o resultado de espécies e número de espécies, mas os resultados ecológicos mesmo, como aquele exemplo que você falou na China, do projeto na China que acabou esgotando o lençol freático. E minha pergunta é mais assim, eu lembro dos tempos que eu ainda estava
mais na área de restauração ecológica, eu lembro que um dos métodos de fazer plantios usa dois aspectos de funcionais, que seriam espécies de cobertura e espécies de preenchimento. Aí minha pergunta é mais assim, existe alguma coisa mais no aspecto de características funcionais quantitativas para tentar fazer uma melhor predição e evitar, por exemplo, esse caso onde o projeto da China que acabou plantas provavelmente que sugavam muita água, que eram muito do lado fast da vida, né? Tem alguma coisa assim no sentido de incorporar características funcionais de plantas em plantios de restauração para árvores? Legal, obrigado pela pergunta, Felipe. Esse daí da China, eu não aprofundei muito, mas um dos motivos que aconteceu essa questão da água lá, do esgotamento do lençol, foi porque eles estavam insistindo em plantar numa área que era semiárida ou savânica. Então eles fizeram o primeiro plantio, teve uma mortalidade enorme, porque o ecossistema não suporta, né? Eles plantaram de novo, eles plantaram acho que 4 vezes, forçando as árvores, o ecossistema a ser florestal. E aí, eventualmente, as árvores sobreviveram uma quantidade suficiente e gerou esse problema. Eu não conheço de nenhum estudo sobre as atributos funcionais do uso de água das espécies nativas. Eu acho que realmente tem uma relação com a taxa de crescimento, tá? É meio conhecido já, tem uma revisão bem legal sobre o tema, eu posso até passar depois para a galera que está aqui, eu passo para a organização do evento. Tem uma revisão muito boa sobre florestas e água, eu esqueci a moça que fez, que ela fala, quando a gente aumenta a cobertura florestal numa bacia, reduz a produção de água daquela bacia, a produção total de água da bacia por um ano, do ano, né? Mas, o que é importante? A floresta consegue diminuir a variação na quantidade de água ao longo do ano. Então, quando tem muita chuva, você não vai ter tantas enchentes e a água vai ser retida por mais tempo, liberado mais devagar. Quando tem muita seca, a seca não vai ser tão drástica, porque a floresta manteve a umidade. Então, a relação água-floresta é complexa. Sobre os atributos funcionais, eu não conheço na Mata Atlântica, não sei se existe, eu não conheço. Um sonho que eu tenho, e deve ter gente fazendo isso, eu só não sei, era ter uma lista de todas as espécies que a gente usa, com várias características funcionais importantes para a restauração, do tipo, além de recobrimento e diversidade, se faz copa ou não, isso a gente já tem, mas época da floração, que são informações que a gente tem disponíveis, tipo de fruto, resistência à seca, uso de água, igual você colocou, que daí a gente consegue montar uma restauração bem distribuída, vai estar sempre florescendo, sempre frutificando, se der seca vai ter gente que vai resistir, se der, entendeu? E isso seria super legal, mas até onde eu sei que tem esses dados funcionais, mas ninguém compilou, respondendo sua pergunta, eu acho, até onde eu sei. Bora fazer isso? Beleza, muito obrigado, tchau. Pois talvez, hein. Obrigado aí, cara. Não te ver. Próxima, vamos ver. Se alguém quiser escrever também, pode escrever, tá, pessoal? A Ana falou, teve uma palestra do Silvio Ferraz sobre essa questão da água, que deve estar no canal do New4. Olha lá, produção, se alguém quiser pôr o canal do New4 no YouTube aqui, o link aqui, já para fazer a propaganda, a Ana já jogou a isca. Obrigado, Ana. Eu tô falando para um monte de gente que é especialista no assunto, né? Então também fiquem à vontade para fazer colocações, não só perguntas, tá? Super valioso. Isso aí? Algo mais, pessoal? Vamos lá. Acho que eu nunca dei uma palestra para 50 pessoas. Acho que uma das vantagens do mundo digital. Sandra Muller, a Ana falou, tem um grupo de estudos da Sandra Muller, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, compilação de atributos funcionais. Será que é dela a revisão que eu vi? Pessoal, a revisão que eu vi, vocês podem pesquisar depois e eu posso mandar o PDF para a organização do evento. Tá aqui, um segundo. Esse é o título, é um artigo de 2017, eu achei muito bom, sobre florestas e água.
Esse é o título. Obrigado, Carolina, bem lembrado. Então, eu não sei se tem na biblioteca, mas o melhor livro que eu vi sobre ecologia da restauração é esse aqui. Foundations of Restoration Ecology. Eu vou escrever aqui também. Infelizmente, não tem versão em português, tá? Mas ele é muito bom. Ele é um tomo, ele tem quase 500 páginas, de vários profissionais da área de restauração, vários especialistas de nichos específicos da ecologia, relacionando a temas da ecologia, desde ciclo biogeoquímico, desde ecologia de paisagem, ecologia de populações, genética, ecologia de comunidades, cadeias tróficas, e aí entra também não só florestas, mas dunas, lagos, rios, e eles tentam fazer essas relações. É um livro legal para ter, assim, e consultar. É bem interessante. Acho que está até na hora de fazer uma versão nova, porque restauração muda muito rápido, né? O que mais, pessoal? Isso aí? Então, deixa eu ver se... A fase de recuperação que você citou no início é que se tomam os cuidados para a escolha de espécies adequadas ao projeto. Uma das coisas, José, obrigado pela pergunta, que eu fiquei em dúvida se eu falava ou não, é a Assembly Rules, que são as regras de montagem, ou também o conceito de efeito fundador. E ele é muito importante na restauração e ele é pouco estudado também, ainda no contexto de restauração, e também pouco estudado em florestas tropicais, que é assim, uma coisa meio quem chegar primeiro vai definir aquele ecossistema, né? Então, o que eu plantar, Priority Effect, obrigado. Valeu, Gradeia. Não, mas é bom, é o nome em inglês, Priority Effect. E tem um passarinho bem legal aí contigo, viu? Eu vou me mutar aqui, eu não tinha visto. Não, sem problema, não tem o menor problema. E o que é isso, né? O que a gente planta na restauração, ou as condições de solo iniciais, ou as espécies remanescentes que estavam na nossa área em restauração, árvores duram décadas. A que dura menos dura algumas décadas, né? Um pouco mais de uma década. Solo, então, é muito difícil de mudar. Essas condições iniciais e essas espécies iniciais, elas podem ter um efeito muito grande na comunidade que vai vir. A gente já viu que se você... Algumas espécies mais zoocóricas, dispersas por animais, quando você planta elas, geralmente, lógico, você atrai mais animais e aumenta a regeneração natural, porque esses animais que estão vindo estão trazendo sementes de fora. Então, o simples fato de você plantar algumas espécies que são mais frutíferas ou que atraem animais, já muda a composição da regeneração natural. Se um solo for mais pobre, tiver menos retenção de água, mais retenção de água, isso vai mudar tudo. Então, é bem interessante isso, né? Eu vou plantar cecrópia, né? A embaúba. Ela tem uma relação mutualística muito forte com formiga, né? E isso pode também trazer algumas coisas para o ecossistema que a gente não sabe ainda. Sem querer, você pode plantar uma espécie que tem alelopatia, ou uma espécie que é uma competidora muito eficiente com outras espécies nativas, e ela pode reprimir outras espécies. Então, a escolha das primeiras espécies é crucial, tá? Por que a gente planta um monte de espécies? Por que a gente planta 80, 50 espécies? Geralmente é para garantir que não importa o que aconteça com o ecossistema, alguém vai sobreviver e levar esse ecossistema para frente. Um grupo de espécies vai sobreviver. Eu já vi projetos de restauração que plantou pouquíssimas espécies, ou plantou só espécie exótica, e deu uma espécie exótica e deu certo, porque veio regeneração natural. Então, isso também é muito discutido, tá? A Ana compartilhou aqui um link. Ecologia funcional como ferramenta para planejar e monitorar a restauração ecológica. Ótimo, exatamente o que o Felipe tinha comentado, e eu não conhecia esse trabalho. Olha que legal. Já vou salvar aqui. Obrigado. Nossa. Legal. Algo mais, pessoal? Quem que é o... Bom, então, produção, muito obrigado, viu? Valeu pela oportunidade. Depois, se vocês quiserem escrever perguntas para mim ou pedir algum material, podem me escrever, tá?
E vejam esses links que a Ana está mandando, porque estão muito bons. Eu estou dando uma olhada aqui enquanto eu falo com vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Ricardo, queria te agradecer de novo por ter topado aí, mesmo que de última hora, participar dessa palestra. E foi muito bacana. A gente também vai te perguntar se poderíamos disponibilizar essa palestra no YouTube depois, que a gente está gravando. Claro, claro. Então, tá bom. Obrigada. E daqui a pouco, então, agora às 6, a gente vai ouvir sobre as contribuições da restauração florestal e silvicultura no campus Luiz de Queiroz, apresentado pela Thaís.